Olá, ouvinte. Eu tenho de Deus uma mensagem do alto do nosso Pai para a tua vida. Meu nome é Danilo, missionário Danilo, pela graça de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para a sua alma nessa noite. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Ouça essa mensagem em nome de Jesus. Livro de Hebreus, no capítulo 1 e versículo 14 diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Nós vemos, amados, que a palavra no capítulo 1 de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, estão falando posteriormente de anjos angelicais, de hostes espirituais que existem no céu. Nós entendemos, todavia, que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Com tudo isso, Deus criou primeiro os anjos de que a terra. Nós entendemos que quando Deus criaste os céus e a terra, a Bíblia nos revela, em Salmo 133, versículo 6 a 9 a seguir, que pelo Espírito do Senhor foram feitos os céus e a terra, e pelo Espírito da tua boca trouxe à existência a esses anjos magníficos, trouxe à existência tudo que há nos céus e todos os exércitos que existem lá em cima. Sejam milhares de milhares, foram criados pelo Espírito da boca de Deus. O verbo bará é que designa a criação de todos os seres viventes. O verbo bará significa criar, meu amado, do inexistente. É diferente do verbo asa, porque o verbo asa traz à existência aquilo que está criado de uma matéria após outra matéria. Mas não, nós entendemos a palavra, Deus disse haja, e quando Deus disse haja, posteriormente foram criados esses seres espirituais, todos os exércitos dos céus. Eu quero que você compreenda que quando Deus criou os céus e a terra, Deus não criou os anjos bons e nem os anjos maus. Posteriormente, separadamente, Deus cria todos os anjos posteriormente em uma categoria diferente, mas Deus cria todos os anjos bons, não cria eles maus. Por que isto, irmão Danilo? Porque antigamente nos céus não havia um inimigo. Antigamente nos céus não havia um inimigo para que Deus o combatesse com ele. Então agora Deus cria todos os anjos bons. E qual é a diferença dos anjos bons? Os anjos bons têm uma diferença hoje, mas antes não tinha. Porque quando Lúcifer pensou em teu coração, em Isaías no capítulo 14, versículo adiante, ele disse: eu subirei, eu exaltarei, eu serei. Ele colocou o eu 3 vezes na frente. Ou posteriormente isto levou a este anjo, o aferidor da medida, o que pisava em pedras afogueadas, subir em teu coração, e esta semente cresceu no coração deste anjo. Ou seja, e essa semente crescendo, o orgulho levou à queda deste anjo. Com tudo isso, nós entendemos que agora existe anjos bons e anjos maus. Porque os anjos bons se separaram para com Deus, os anjos maus rebeliaram junto com Lúcifer, e trouxe até essa parte dos céus. Com tudo isso caindo dos céus para a terra, o que eu quero que você entenda é que houve uma separação. Esta separação que houve agora, houve-se anjos bons, parte B, anjos maus. Os anjos bons não tem que ter um termo de salvação. Os anjos bons não precisam aceitar a Jesus. Os anjos bons não precisam, ou seja, passar dia após dia em jejum, em oração,
para que possa ter uma vida santa, regenerada, comprada e lavada, porque já eram anjos, assim como de anjos, assim como estás nos céus. Tudo que estás no céu, amado, já é santo. Os anjos não precisam desse termo de salvação, porque já é salvos e já é santos. O que eu quero dizer para a tua vida, que tem uma diferença de anjos bons e maus. A diferença é que os anjos, mesmo por ser espíritos, porque a Bíblia diz que em Hebreus 1,14, que todos eles são espíritos, ministradores, eles não têm direito de entrar em nosso corpo, eles só servem para nos guardar. Tudo isso, Jesus foi guardado e foi servido por um anjo. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus Cristo como mensageiro. O anjo Gabriel, ou seja, iriam levar uma bênção para Daniel, uma resposta. O anjo Gabriel é que assiste diante do trono de Deus. Então essa categoria de anjos serve para nos servir e nos guardar. Em Salmos você vê que eles dão ordem a nosso respeito, que Deus dá ordem a nosso respeito a esses anjos para nos guardarem. O que eu quero dizer para a tua vida é que eles não têm o direito de entrar em nosso corpo. Agora, o anjo caído, o anjo que foi caído dos céus, que largou o teu potentado, que largou o teu direito, este, por menos que seja espírito, tem o poder de entrar em nosso corpo, tem o poder de tomar a nossa mente e com tudo isso levar a nós fazer a vontade da carne, a vontade de Satanás. Uma vez este anjo mau, este espírito mau, entrando em nosso corpo, ele leva a nos fazer coisas terríveis que Deus não agradara. Com todas essas coisas, nós entendemos que Deus quer nos libertar dessas potestades de principados e nos dar uma vida de salvação e santidade diante da presença dele. Com todas essas palavras que eu tenho apregoado, quem foi estes espíritos maus? Um deles estava no jardim do Éden, na criação de Deus. Houve ali um tempo que ele começou a enganar o primeiro homem na terra, chamado Adão. Enganando Adão, nós entendemos que a catástrofe, as concupiscências, a maldição hereditária, a fome, a peste, a seca, tomou conta de nossa vida. Com tudo isso, levou a nos ter mais condições de aceitar a Deus, de conhecer a Deus, de estar na dependência de Deus, de saber que o homem caído, ele precisa de um tempo de salvação, ele precisa das doutrinas bíblicas, ele precisa do Senhor na tua vida. Com tudo isso, nós entendemos o que houve e o que aconteceu quando esses anjos caíram. Nós entendemos que eles, entrando uma vez em uma pessoa sem Deus, leva a aprofundar nas bebidas alcoólatras, a fumar, a pensar a avareza, a soberba, a matar, a roubar, a destruir com tuas funções. Essa pessoa leva até a loucura. Nós entendemos que esses espíritos maus têm que ser eliminados, têm que ser apagados de nossa memória, das pessoas que não têm Jesus. Por causa de quê? Por causa que o termo de salvação, ele é merecido, ele tem que ser aprovado nesta alma, nesta vida, para que ela larga o pecado, a prostituição e tudo que desagrada a Deus, para entrar no reino dos céus. Amados, eu deixo só essa mensagem. Fica firme, não dá ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não dá ouvido a profetas falsos. Dobra o teu joelho, jejuma, pede a Deus para falar contigo. Há um tempo de providência de Deus.
Há um tempo de remanescente de Deus. Há um tempo de pessoas conhecer mais a Bíblia e saber de todas as pragas apocalípticas que estão caindo sobre a terra, e que é tempo de jejumar, há tempo de buscar, há tempo de clamar pelas almas. Então quem está com o Espírito Santo, ele não só pula e chora na igreja, ele leva a ele a jejumar, a santificar, a adorar em espírito e em verdade, a converter de corpo, alma e coração, a nascer da água e do espírito. Tudo isso leva o homem de Deus. Eu deixo por aqui essas mensagens e fica no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Meu nome é missionário Danilo, moro em Paba, e que Deus abençoe a sua vida. Ouve essa mensagem.